Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos ler o capítulo 12, ok? Do livro Maçonaria por Trás da Fachada de Luz. Eu quero só lembrar que esse livro ele tem 22 capítulos. Nós já estamos no capítulo 12. O título do capítulo 12 é A Estrela do Oriente. Além da própria maçonaria, nosso ministério sempre é questionado sobre a ordem da Estrela do Oriente. De modo que trataremos um pouco das coisas que dizem sobre tal estrela, como é chamada pelos íntimos. A Ordem da Estrela do Oriente foi fundada em 1868 com como um acessório feminino da loja. É aberta a todas as mulheres parentes de maçons e funciona sob a autoridade da loja. Um mestre maçom chamado de digno patrono tem de estar presente em todas as reuniões da estrela. Em geral, há também outro maçom presente, um patrono auxiliar. Fora disso, todos os trabalhos são conduzidos por mulheres. Perguntar o que a estrela faz é mais ou menos como perguntar o que a loja maçônica faz. A resposta natural é não muito. No entanto, esse pouco que a estrela faz é com esplendor e formalismo. As reuniões da estrela, como as da loja, consistem na abertura da reunião em que se agitam varinhas e bandeiras e se cantam alguns hinos. Os oficiais do ritual declaram seus postos e funções, e os do grande capítulo são apresentados e honrados de forma tediosa e previsível. Isso pode facilmente servir para matar tempo, algo que gira em torno de meia hora e 45 minutos. Então, são lidas as minutas, os membros doentes são mencionados e quaisquer negócios mundanos são realizados como em outro clube qualquer. Se há membros para serem iniciados, isso é feito, o que pode levar pelo menos mais uma hora. Em seguida, o capítulo é encerrado de forma solene, com mais algum alvoroço cerimonial, seguido por uma hora social. No final das contas, a principal função de uma reunião da estrela, da mesma forma que a loja, é conseguir mais adeptos. Todo o resto é secundário. O que torna a estrela única é seu caráter feminino, seu uso de uma grande estrela de 5 pontas e 5 personagens da Bíblia com trações rituais relevantes, enquanto a iniciada é conduzida através de seu labirinto. Essas 5 heroínas bíblicas são a filha de Jefté, Ruth, Esté, Marta e Eleita. Conforme a candidata é levada pelo labirinto, cada oficial de determinada ponta da estrela lhe ensina uma valiosa lição, baseada na vida da mulher que representa. Levando em consideração a grande quantidade de juramentos na maçonaria, é interessante notar que, das muitas heroínas bíblicas, uma personagem muito curiosa, a filha de Jefté, é a primeira a ser apresentada. Quem organizou tudo isso tinha um horrendo senso de humor, visto que ela é caracterizada na Bíblia como uma filha inocente que foi literalmente sacrificada por causa da fidelidade do seu pai a um pacto feito precipitadamente. Isso está em Juízes 11, 29 a 40. Essa é uma metáfora perfeita do que acontece espiritualmente com as mulheres nas famílias maçônicas. A estrela é considerada pelas mulheres maçônicas como uma excelente instituição cristã dentro da maçonaria. Fui um patrono auxiliar em uma das reuniões e pude ver como realmente acreditam nisso. Hinos cristãos clássicos, tal como Quão Grande És Tu, são entoados. O lema da reunião é extraído da Bíblia. Vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Mateus 2:2. Duas das pontas da estrela são do Novo Testamento. Por toda essa religiosidade, a estrela é, na verdade, um dos exemplos mais claros do veneno satânico em toda a maçonaria. O símbolo da estrela é uma estrela invertida de 5 pontas, conhecida na bruxaria como pentagrama. O pentagrama é considerado um dispositivo mágico muito poderoso e é talvez o mais conhecido dos símbolos da bruxaria. Sua associação com a feitiçaria é inegável e é também o símbolo mais comum do satanismo na atualidade. O pentagrama invertido é o símbolo oficial das maiores igrejas satânicas, a Igreja de Satanás e o Templo de Sete. Essa estrela invertida, como a cabeça do bode chamado de Bafomé, dentro dela está na capa da Bíblia satânica.
Também a encontramos em pichações satânicas e nos lugares onde são realizados os rituais. É também encontrada nos discos dos grupos de rock satânicos, tais como Black Metal do Venom ou no álbum Hell Awaits do Slayer. A associação do pentagrama, especialmente invertido, com feiticeiras, magia e o mal, é muito mais antiga que a Estrela do Oriente. O pentagrama tem aparecido em textos sobre magia há séculos e pode ser, inclusive, anterior ao nascimento de Cristo. Porque uma organização supostamente cristã tem o principal símbolo de adoração ao diabo como seu logotipo? Para responder a essa questão, precisamos entender o que a Estrela do Oriente realmente significa. Infelizmente, uma das principais estratégias que as seitas utilizam é jogar com a interpretação comum das palavras. Tratar com qualquer seita envolve atravessar uma selva de definições. A seita usa palavras que têm significado comum, como Jesus ou salvo, ou versículos bíblicos bem conhecidos, mas terão todo o cuidado de não explicar aos seus membros, em potencial, que aplicaram o significado implícito aos termos, uma espécie de segunda camada de significado. Esse é o problema da Ordem da Estrela do Oriente. As pessoas que fundaram a Ordem no século XIX confiaram que todos já estariam familiarizados com Mateus 2,2, como um versículo do Natal. Contudo, à luz do simbolismo satânico envolvido com a Estrela do Oriente, precisamos olhar para uma outra camada de significado aplicada àquele versículo das Escrituras. O texto bíblico não diz estrela do Oriente, mas sim estrela no Oriente. Uma análise do texto revela que estamos sendo submetidos a uma fraude verbal. Visto que os magos eram do Oriente, isto é, da Pérsia, a estrela que viram sobre Belém não pode ser mostrada para eles no Oriente, mas sim no lado ocidental. Este texto indica que os magos estavam no Oriente quando viram a estrela. Então eles se dirigiram para o oeste, em direção a Belém. Como podemos observar, há uma importante razão pela qual a Ordem da Estrela do Oriente é chamada de Ordem à Estrela do Oriente. Infelizmente, não tem nada a ver com Mateus 2,2. O termo Estrela do Oriente tem um significado técnico no ocultismo. Refere-se à estrela Sirius, que é o astro mais importante dentro do satanismo. É consagrada ao deus Sete. Lembra-se de Sete, o deus maligno do Egito que matou Osíris? Sete é provavelmente uma forma antiga de nome de Satanás. A Estrela do Oriente é a estrela de Sete. Assim, quando a Ordem da Estrela do Oriente usa Mateus 2,2, que diz, porque vimos a estrela no Oriente e viemos para adorá-lo, confiam que todas essas simpáticas senhoras presumirão que a palavra sua se refere a Jesus. No entanto, são feitos jogos mortais com as palavras, apesar de que a maioria das mulheres envolvidas na Ordem da Estrela do Oriente, sem dúvida, supor que está adorando a Jesus quando se ajoelha em volta de um enorme pentagrama satânico, é óbvio que a palavra sua de fato se refere à estrela de Sete e não a de Jesus. A herança de Sírios é tão central no satanismo que precisamos examinar seu lugar na maçonaria. Só essa questão deve bastar para expor as raízes satânicas da loja maçônica. A estrela brilhante. Será coincidência o pentagrama invertido ser usado como emblema da Ordem Estrela do Oriente? Aprendemos dos seus monitores e autoridades sobre a profunda reverência com que a maçonaria trata o pentagrama. Por exemplo, no primeiro grau, aprendemos sobre os ornamentos maçônicos. Ensina-se o seguinte ao maçom iniciante. Os ornamentos da loja são o pavimento de mosaico, o mosaico recortado e a estrela brilhante, a providência divina. É representada hieroglificamente pela estrela ardente no centro. O centro da loja é a estrela brilhante, que supostamente simboliza a divina providência. A ilustração a seguir indica o lugar proeminente lado do pentagrama no recinto da loja. Então eu tenho aqui uma imagem no livro onde que mostra dentro da onde que é o ambiente da loja. E tem no meio do salão, é como se fosse um salão, tem no meio do salão
uma estrela, um pentagrama, correto? Uma estrela dentro de um círculo. Eu vou ver se eu consigo achar na própria internet uma representação dessa foto que eu estou colocando e eu vou colocar aí como capa do áudio. Continuando a leitura aqui. Entanto, podemos cavar mais fundo no significado da estrela. No comentário de Albert Pike sobre este grau, encontramos a mesma duplicidade que achamos em outros elementos da lógica. Ele explica: enxergar na estrela brilhante, de 5 pontos, uma alusão à divina providência é uma extravagância, e torná-la comemorativa da estrela que se diz ter erguido os magos é dar-lhe um significado comparativamente moderno. Originalmente representada Sírius, a estrela Cão, a precursora da inundação do Nilo. Depois se tornou a imagem de Horus, o filho de Osíris, ele próprio simbolizado pelo Sol, o autor das estações e o deus do tempo. Tornou-se o sinal, o símbolo sagrado e potente dos magos, o Pentalfa. Pike provavelmente deixa de lado a mentira dedicada do grau e confirma que a estrela brilhante não é nem a divina providência, nem estrela no Oriente de Jesus. É um ídolo egípcio, o símbolo de Sírius. Sírius é considerada magicamente como a estrela mais perigosa no céu. O povo egípcio chegava ao cúmulo do sofrimento durante sua ascendência, que alcançava o apogeu no céu egípcio em 23 de julho. Esse era o período mais quente e seco do ano para aquela civilização, quando o Nilo chegava a ter sua vazante mais baixa, do qual o Egito dependia para a irrigação. Assim, Sírius era uma estrela do mal, destruidora e amaldiçoadora. Era o presságio mais pavoroso nos céus. Sua associação com o cão ou a hiena é antiga. Curiosamente, temos em algumas línguas modernas uma referência a esse período do ano. O tempo de grande calor e umidade do verão é frequentemente chamado por alguns de dias de cão. A referência se refere à estrela de Sírius. Ao identificar Sírius, chegamos bem perto de identificar a verdadeira divindade da maçonaria, contudo, através de mais uma das suas muitas máscaras. Há outro grande problema na estrela, o motivo pelo qual nenhuma mulher cristã deveria querer fazer parte dessa organização. A estrela é parte do que se conhece como maçonaria de adoção. Isso significa que mães, filhas, esposas e irmãs de maçons são adotadas espiritualmente na ordem maçônica, mesmo não participando delas diretamente da maçonaria. Desse modo, e são submetidas a uma autoridade maçônica. Set, ou Lúcifer, é o deus reconhecido da maçonaria. Sendo assim, o que significa para uma mulher cristã ser adotada na estrela? Ela se coloca debaixo da autoridade espiritual de um novo pai, que é Lúcifer. Ela pode ou não saber isso, mas ao se dobrar diante do altar da estrela, o pentagrama invertido do Bafomé, ela está se rendendo, mesmo que inconscientemente, aos deuses da maçonaria. Isso dará a Satanás uma brecha para entrar na vida dela, não importa o quanto seja uma cristã devota. A mulher cristã já foi adotada na família de Deus, Romanos 15, 8, do 15 ao 17. Mas o que lhe acontece quando desavisadamente ela entra nos templos de Lúcifer e se rende ao seu poder? No mínimo, isso cria um imenso distúrbio interior. Ela agora passa a pertencer a duas famílias que estão em guerra uma com a outra. Se ela for uma cristã firme, pode ser capaz de resistir a tal guerra interna, mas precisa entender que esse conflito chegará até os filhos bem mais vulneráveis e tudo isso. Pense nisso, senhoras. Percebam as consequências espirituais e morais do envolvimento de milhares de boas mulheres cristãs na estrela desde a Segunda Guerra Mundial até hoje. Os filhos nascidos dessas mulheres, os nascidos na geração do desenvolvimento infantil, estão sendo entregues ao ocultismo, à imoralidade e ao mal numa escala sem precedentes na história. E por quê? Por que será que os homens e mulheres nascidos em bons lares cristãos, desde 1945 até os dias de hoje, têm feito tantas iniquidades? O número de abortos cresceu assustadoramente, a cultura de drogas hippie varreu uma geração quase toda, o ocultismo e a bruxaria estão agora disponíveis em todas as livrarias. Creio, em parte,
que a origem de todas essas coisas terríveis pode ser atribuída ao fato de que as mulheres dessa geração foram as primeiras que se entregaram com algum entusiasmo à estrela. Com a estrela, Lúcifer tem levado a adaga exatamente no coração das mães de família deste país. Ele pegou mulheres que jamais seriam flagradas fazendo qualquer coisa relacionada com a bruxaria ou a imoralidade e as seduziu com um culto de aparência cristã, de modo que passaram a adotar os deuses do sacrifício de criança e da promiscuidade sexual. Seus filhos estão ceifando a colheita maldita de Lúcifer, ou Sete, nessas práticas pecaminosas. Declarações de um Ipsissimos. O que exatamente é representado pelo deus da estrela do Oriente? O Dr. Michael Aquino é o líder do templo de Sete, um sofisticado clube satânico. Aquino chama a si mesmo de Ipsissimos, um termo tirado da Golden Dawn, uma influente sociedade maçônica Rosa Cruz que serviu de incubadora para alguns dos mais proeminentes magos do século XX, incluindo S. L. Matters, Dr. Wynne Westcott, Aleister Crowley e Arthur E. White. Todos estes homens eram também maçons de grau elevado. O título Ipsissimos é o mais elevado que se pode alcançar e implica que a pessoa é um deus na Terra. Poucos levam tal título, mesmo dentro do satanismo. Aquino o conseguiu e se levantou como um porta-voz mais articulado do atual movimento satânico. Aquino afirma ter visões de Sete e ter sido ungido como um tipo de profeta para continuar o caminho iniciado por Aleister Crowley antes de sua morte em 1947. Para fornecer as credenciais desse homem, era necessário, para indicar sua autoridade, falar sobre Sete. Aquino escreveu que Sete é a formulação mais antiga do ser que agora é conhecido como Satanás, a encarnação do senso de alienação e isolamento que o homem sente no universo. O homem, afirma Aquino, está num estado ímpar de separação do restante da criação e se sente terrivelmente sozinho. 7. Representa essa realidade do relacionamento rompido entre o homem e o universo. Essa é a definição secular limitada, mas útil, da palavra pecado. Isso é o que a estrela brilhante no coração de cada loja maçônica representa. A estrela Cão, Sirius, o símbolo de Sete, eis a razão pela qual o pentagrama, o símbolo da bruxaria, é também uma parte proeminente da maçonaria e da Ordem da Estrela do Oriente. Eles têm o mesmo Deus, Satanás ou Sete. Aqui nós analisamos então o capítulo 12, e aqui nós percebemos que o capítulo 12 ele traz uma noção da maçonaria da Estrela do Oriente, correto? Que é a Ordem da Estrela do Oriente, que é mais voltada para o público feminino.